A verdade que liberta é o título da lição 5, classe de jovens. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A paz de Cristo para todos. Sejam bem-vindos para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente termos o nosso encontro por aqui para prepararmos a aula da semana. Só para lembrar, temos aqui as pré-aulas das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E é o seguinte, eu tenho um desafio, que é chegar a 30 mil inscritos ou fechar o canal, acabar com tudo. Então me ajude a chegar a 30 mil inscritos. Se você não quer que este canal saia do ar, seja deletado. Se você acha que o nosso trabalho aqui é importante, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Inscreva-se, se você ainda não se inscreveu, e pega o link do nosso canal e manda para todo mundo, da sua igreja, para a juventude, manda para geral, para a gente alcançar logo estes 30 mil inscritos por aqui. Também aqui na descrição você encontra todas as minhas redes sociais, incluindo o meu Instagram, incluindo o meu WhatsApp. Temos 6 grupos de professores que semanalmente interagimos preparando a aula da semana. Também tem aqui alguns presentes para você resgatar. Alguns livros de minha autoria sobre relacionamentos, sobre dor e propósito. O propósito é maior que a sua dor. E a minha biblioteca de livros, eu decidi que sempre que eu lançar um livro novo, estou para lançar agora o 3º livro, ele vai para essa biblioteca. Então, dá uma olhada, entra aí nessa biblioteca de livros nossos aí também, para você resgatar os seus presentes em PDF. E também tem o treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento compacto para você assistir no seu smartphone, na sua Smart TV, no conforto da sua casa, para melhorar as suas aulas. Tudo isso está aqui na descrição. E lembrando que o meu WhatsApp sempre em contato. E vai ser um prazer atender o seu convite para estar com a sua igreja, com o seu departamento, para ministrarmos a palavra de Deus. Bora para a nossa aula de hoje. Jesus, verdade que liberta. Você sabe que eu vou direto para a introdução. O nosso vídeo aqui não demora mais que 20 minutos e eu quero pedir que você assista até o final. Nem que você deixe o celular aí tocando a aula enquanto você está, de repente, fazendo alguma coisa. Se puder ficar na frente do celular até o final, legal. Mas eu não posso, que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que arrumar. Deixa tocando aí, tá bom? O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a esta verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Esse texto de João 8,32 me marca muito, porque meu pai nos ensinou a ler a Bíblia a partir destes textos. Então, João 8,32 fazia parte da lista de textos que eu e meu irmão mais velho tínhamos que decorar durante a semana para citar de memória para o meu pai no sábado à noite. E foi assim que iniciou-se o meu amor pela palavra de Deus, tá certo? Bom, Jesus, a verdade em Jerusalém, da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Até Jesus era prudente. Tá? Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sobre a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação do Pai. Assim, em obediência em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, uma das 7 festas que os judeus realizam anualmente. Afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado. Então, até Jesus respeitou o tempo. Até Jesus respeitou o tempo. Até Jesus respeitou o tempo, tá? Então, não tinha chegado o momento, então ele não subia. Eis que vamos para Jerusalém,
e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo à morte. Então, quem anda com Deus, ele não anda tomando decisões aleatórias. Tá? Jesus nos ensina que existe um propósito definido, e quando há um propósito definido, a gente se move em direção a este propósito definido. Então, havia um propósito definido, todas as movimentações de Jesus apontavam para esse propósito definido. Ou seja, eu não vou porque vocês estão pedindo, eu não vou porque eu estou com vontade de ir. Você acha que Jesus não tinha vontade de ir? Como homem, não é? E como Deus também. Você acha que Jesus tinha vontade de ir? Mas ele aguardou o sinal verde do Pai. Bom, nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. Né? Então, Jesus não subiu com seus irmãos, mas no meio da festa, a Bíblia diz aqui em João 7, e no meio da festa, Jesus, então, ele se manifesta e ele começa ali a ensinar a sua palavra, não é? Ele começa então, olha só, os judeus o buscavam na festa, né? Aí, na metade da festa, versículo 14 de João 7, Jesus subiu ao templo e ensinava. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente filho de Deus e tudo que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. E só ele declarou, né? Então eu costumo dizer que eu não falo de filósofos, eu não falo de historiadores nas minhas pregações, porque Jesus disse palavras que nenhum deles jamais ousaria dizer. Só Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Tá? Então, quem deseja fazer a vontade de Deus, Jesus está dizendo, vai saber discernir se aquilo que está sendo dito é do próprio homem ou é de Deus. O Senhor Jesus é a verdade. A mesma verdade que manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver esta verdade. João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante que esse texto não é para o mundo necessariamente, explicitamente, ele é para a igreja. Veja que aquelas pessoas ali, eles conheciam de lei, eles conheciam de palavra de Deus, mas não conheciam a verdade. E veja que o texto diz: e conhecereis. A gente não conhece a verdade de forma instantânea, a gente não conhece a verdade. A verdade não é um fast food que você entra lá, me dá uma dose de verdade, uma porção de verdade, aí levou. Não. E conhecereis. Não parece com a expressão do encher-se do Espírito? Enchei-vos. Ou seja, são expressões, são verbos que indicam ação contínua. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecer a verdade é um ato contínuo do cristão, para que a libertação também seja contínua, porque o pecado habita em nós e todos os dias nós somos tentados a pecar. Então, não é um ato instantâneo e não é um ato único, não. O conhecimento da verdade é uma vida de estudo, é uma vida de meditação, é uma vida buscando compreender a palavra de Deus. Então, Jesus, ele é a verdade. Tá? Bom, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade, representada pelo Senhor Jesus, é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada. De acordo com a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, e por isso trouxeram ela
para que ele agisse dentro da lei, não é? Para que ele pudesse fazer algo dentro da lei. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam acusando Jesus de contrariar a lei. E aí Jesus pergunta: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Parênteses. Se Jesus dissesse isso hoje, ia chover tanta pedra. Deixa pra lá. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados, né? Então, o conhecer a verdade não é para atacar ninguém. O conhecer a verdade é para nós atacarmos o nosso próprio pecado. Tem gente que usa o seu conhecimento bíblico para atacar o pecado do outro. Quando Jesus se apresenta ali, ele fala: opa, peraí. Se alguém aqui não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando eles não atiram a primeira pedra, qual é a mensagem que eles estão enviando? Bom, é melhor a gente resolver o problema dos nossos pecados. Nós estamos querendo condenar alguém em pecado, mas nós também temos pecado, né? Então, esse agir da verdade libertadora em nós, além de ser contínuo, ele é pessoal. Ele é pessoal. Jesus também ele é a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada do adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Então veja que ele é o caminho, ele é a verdade, não é absoluto, não é subjetivo, ou melhor, não é subjetivo, não é relativo, é absoluto, ele é a verdade. Ele é a verdade que o mundo precisa conhecer. E aí, como eu disse aqui, né, muitos citam hoje frases filosóficas, às vezes frases até de pessoas que são ateus, de pessoas que têm comportamento contrário à palavra de Deus, só porque a frase é bonitinha, muitos acabam citando no altar. Mas o que liberta é Jesus. Jesus é a verdade. É mais do que uma filosofia, é uma pessoa. Não é um simples texto escrito, é uma pessoa. A verdade não é um conjunto de regras escritas num livro. A verdade é uma pessoa com quem nós nos relacionamos através de um livro que é a sua própria palavra. A verdade escrita que também é a verdade encarnada. Entendeu? Entendeu aí? Entendeu? Então, a verdade não é um conjunto de filosofias, de ideologias, de regras. Mas a verdade é o relacionamento com uma pessoa. A verdade tem um nome e é Jesus Cristo. É este relacionamento pessoal com a verdade que nós devemos buscar. Um relacionamento íntimo com a verdade que nós devemos buscar. E é essa verdade que o mundo precisa conhecer. O mundo precisa conhecer a Cristo. Ele é a verdade. Essa verdade é Cristo que o mundo precisa conhecer. Às vezes nós estamos vivendo um tempo agora, a gente tem que tomar um certo cuidado com as críticas, mas estamos vivendo um tempo agora em que foi inclusive tema do Fantástico agora, né? O crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Mas o que chama a atenção é que o crescimento das igrejas no Brasil, de denominações, ele não está produzindo mudança no Brasil. Pastor, como é que o senhor afirma isso? Somos o país mais corrupto do mundo, os índices de violência doméstica os mais altos do mundo, a criminalidade é mais alta do mundo, não é? O estelionato no Brasil é um negócio assim absurdo,
E por isso nós podemos afirmar que os números que o IBGE apresenta de crescimento de número de evangélicos não significa que estas pessoas estão crescendo na fé. Não significa, não representa que estas pessoas estão, de fato, sendo tocadas pela verdade que é Cristo. Porque quando o ser humano é tocado pela verdade que é Cristo, ele muda de comportamento. E quando você pega, então, essa curva de milhões e milhões, 50 milhões de pessoas frequentando uma igreja, se estes 50 milhões, presta atenção aqui comigo, ó, Daniel e mais 4 amigos, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, 4 viraram a Babilônia de cabeça para baixo. Sim ou não? Sim. José virou o Egito de cabeça para baixo. Se um pequeno número é capaz de gerar uma transformação tão extraordinária num lugar, a minha pergunta é: por que uma grande multidão não está produzindo mudança no Brasil? Precisamos pensar. Porque a verdade que é Cristo liberta. A verdade que Cristo transforma. Então, deveria ser 50 milhões de pessoas que não apoiam e nem mentem, que não apoiam e nem enganam, que não apoiam e nem se prostituem, que não apoiem e não cometem estelionato, que não apoiam nem cometem adultério. Isso na sociedade produziria uma mudança social absurda no Brasil. 50 milhões de famílias, eu vou aqui reduzir, que seja 10 milhões de famílias tocadas por esta verdade, reduziria violência doméstica, reduziria índice de criminalidade, reduziria números de pessoas nos presídios. O que está acontecendo? Entende? Então Jesus é a verdade que liberta. Se não está havendo libertação com quem está frequentando a igreja, ou Jesus não está sendo pregado, ou pior, há um grupo de pessoas hoje virou moda a frequentar a igreja. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Eu trabalho com algumas pessoas, e uma das pessoas que trabalha comigo frequenta a igreja regularmente 2 vezes por semana. Mas não fale de Deus com ele, não fale de Bíblia com ele, não fale de céu ou inferno com ele, porque ele não crê em nada disso. Mas ele frequenta a igreja, frequenta o grupo de jovens da igreja, ele vai jogar vôlei com o pessoal da igreja. Às vezes ele me convida para ir lá na igreja dele. Igreja mesmo, igreja séria, inclusive. Mas ele é só o sinal de um grande grupo de pessoas que estão apenas frequentando a igreja. Que Deus nos guarde, porque isso é um grande desperdício de tempo e de destino também. Tá? Bom, tópico 3, para a gente finalizar aqui. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, porque se a gente não bater 30 mil inscritos aqui, eu vou ter que fechar o canal. Vou ter que fechar o canal, não vai dar, não tem como. Então me ajude a chegar a 30 mil inscritos. Falta, 300 pessoas. Me ajuda aí, irmão. Tá bom? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e comenta o vídeo também. Bom, Jesus é a verdade que liberta o pecador. A passagem de João 8:31 ao 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adulta. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe com todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. O que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona a libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus,
alcançamos a verdadeira liberdade. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Olha que texto maravilhoso. Olha só. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então veja, nós, os verdadeiros cristãos, aqueles de fato alcançados pela verdade, eles não estão mais sob o domínio da carne. Não significa que não pecamos mais, mas a carne não nos escraviza mais. Porque quando a carne escraviza, o pecado se torna uma rotina e não algo casual. Quando a carne escraviza, o pecado se torna um costume, um estilo de vida. Mas a carne não nos domina mais, porque nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então agora, o pecado que habita em nós, ele está subjugado pela graça. Ele está escravizado pela graça. E por isso ele não nos domina mais. Porque nós não cedemos o controle da nossa vida ao pecado. Nós entregamos o controle da nossa vida para Cristo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, Jesus é a verdade que liberta. Por isso é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.